Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos retornando para mais algumas investigações sobre a teoria mimética e a intersecção entre a teoria mimética e uma vida espiritual, né? E nessa sequência de vídeos a gente está falando aos poucos, né, com muito cuidado, com muita cautela sobre a questão do sofrimento. E aí, no primeiro momento, retomando, né, o que a gente já disse, né, no vídeo anterior, acho que em um ou no segundo, né? No vídeo anterior. Penúltimo ou antepenúltimo? Último, antepenúltimo. Não sei, gente. Nos vídeos atrás, um ou dois vídeos atrás, a gente falou sobre essa questão de estudar a teoria mimética e como o Tiago Machado, né, que também é estudante da teoria mimética, sintetizou tão bem, né, num dos comentários. Primeiro, a gente se reconhece muitas vezes como bode expiatório, a gente lembra de situações em que a gente foi hostilizado, que a gente ganhou um apelido, em que a gente foi expulso de algum grupo e questões nesse sentido, né? E aí, nessa abordagem espiritual, a gente poderia pensar também que entre as qualidades, né, que esse bode expiatório pode possuir acima do grupo, podem ter qualidades espirituais. Isso é muito difícil de verificar, né? Mas se a gente estuda, por exemplo, a história dos santos, a gente vê, né, esses testemunhos, esses prodígios dos santos, que levitavam e se comunicavam com animais, enfim, né? Faziam tinha uma série de fatos aí ligados a eles que são, né, sobrenaturais, que são excepcionais, são extraordinários, digamos assim, que poderiam, por exemplo, incitar aí esse grupo de expulsar essa pessoa, de não tolerar essa pessoa de alguma forma, né? De vilanizar essa pessoa, etc. Então, assim, essas coisas são difíceis de provar, mas a gente só tá agora querendo pensar nessa intersecção, né? De como a teoria mimética pode nos ajudar numa vida espiritual. Então, num primeiro momento, a gente se relaciona muito, né? Se identifica muito com o bode expiatório, percebe as coisas que a gente passou, as diferenças que podem causar hostilidade, né? Sejam diferenças. São todas meio míticas, né? Meio fantasiosas, claro, porque num contexto a gente pode ser considerado bonito, no outro a gente pode ser considerado pouco atraente, num contexto a gente pode ser considerado habilidoso, no outro contexto a gente, sendo a mesma pessoa, esse contexto pode nos exigir outras habilidades e a gente pode ser visto de outra forma, né? Num contexto a gente pode estar mais afinado com as visões daquele grupo, sejam políticas, sejam espirituais. No outro contexto a gente pode não estar tão afinado e assim por diante. Então, essas organizações, essas hostilidades, elas também acontecem de uma forma um pouco maluca, né? Arbitrária, como eu acho que eu já contei em algum vídeo, né? Que quando eu era criança eu ia muito para acampamentos e tinha alguns acampamentos em que fazia sucesso, que era tudo ótimo e era uma profusão de felicidade. E em outros eu era estigmatizada e era horrível, né? E o que fazia? Né? Era uma dinâmica ali que se constituía, né? Que se instalava ali, que fazia com que em um você é muito preferido, ou muito escolhido, ou muito elogiado, e em outro você é visto, né, de uma outra forma, né? Então, o primeiro entendimento que é muito importante e interessante é como essa escolha do bode expiatório pode variar, né? Isso é importante, né? Primeiro, para a gente até tirar um pouco esse peso, né? Esses estigmas que a gente vai contraindo socialmente, digamos assim, né? E aí a gente consegue, no segundo momento, se reconhecer como perseguidor. A gente percebe que a gente também se incomodou com as qualidades dos outros, né? Com os prodígios dos outros, né? Com as notas mais altas dos outros, com os trabalhos, bons trabalhos. Né? Como eu sou da letras, eu fico viajando nas coisas da letras, na oratória dos outros, mas assim, vocês adaptem. Talvez ninguém aí tenha invejado o oratório de ninguém. Mas vocês adaptem aí, né? A gente vai invejando as qualidades desses nossos modelos. E aí, aos poucos, a gente pode ir percebendo também como a gente está
começando a construir uma narrativa lá no nosso subsolo, né? Tem até toda uma discussão sobre Memórias do Subsolo do Dostoiévski, que um dia eu ainda vou tratar. Mas nesse nosso subsolo, né? Ou nessa nossa zona sombria, de que fala João César na introdução do Mentira Romântica, esse nosso calaboucinho de sentimentos, de energias não qualificadas. Desses sentimentos que eu sempre falo. Rancor, ressentimento, ranço, que é a mesma coisa, né? Raiva, ódio, inveja, ciúme, e por aí vai. Então, por que esses sentimentos, né? Porque esses são esses sentimentos que derivam muitas vezes dessa comparação e dessas expectativas adoecidas que a gente nutre a respeito desses modelos, né? Então, assim, na infância a gente faz isso muito com os nossos pais, né? De tipo, tem hora que a sua mãe é a sua grande heroína e tem hora que ela é a grande vilã da sua vida, né? O seu pai também, né? Tem hora da bronca, tem hora do afago, né? Então a gente vai vivendo isso com essas primeiras pessoas, essas dinâmicas. A psicologia é para mim, uma das áreas mais interessantes para estudar a teoria mimética, né? Quanto mais psicanálise e mais a gente for pesquisando por esse lado, eu acho que é bastante frutífero, né? No sentido do quê? De que a gente pode começar a entender essa reverência doentia, né, que uma pessoa começa a nutrir pela outra, em termos psicológicos, né, dando nomes, por exemplo, narcisismo, né, dando nomes para essas situações, porque elas podem se configurar entre agentes que têm nomes na psicologia, né? Então, se a gente for pensar em inveja, né, os narcisistas são os grandes invejosos, né? E aí, então assim, vamos dar um time aí, vamos recuperar essa questão do outro vídeo só para eu conseguir amarrar o raciocínio. No começo da teoria mimética, a gente se relaciona, se identifica muito com o bode expiatório. Ah, eu sofri, e realmente a gente já sofreu hostilidade, a gente está aqui, né, encarnados e tal, quantas barbaridades que a gente não passou por aí, né? E aí depois a gente se reconhece como perseguidor. Nossa, eu descontei a minha inveja em tal pessoa, não fiquei feliz com o sucesso de tal pessoa, fiquei com ciúme da atenção que o meu professor deu para tal pessoa, né? São coisas corriqueiras, né? Não são, são coisas banais, né? O James Ellison já falava isso, essas coisas só acontecem nesse território da banalidade cotidiana, né? Não é misterioso, quer dizer, é oculto, mas não é misterioso, no sentido que essa é corrente, né? Aí tá, aí você percebe, você vai percebendo, aí que é esse exercício, né? Depois que a gente fala assim, nossa, eu também posso ser o perseguidor, porque dentro do meu psiquismo, muitas vezes eu olho para os meus modelos, né? Para as pessoas que eu admiro, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu namorado, minha namorada, meu amigo, minha amiga, meu colega de trabalho, meu parceiro de negócios, meu mestre espiritual, meu orientador espiritual, que seja, né? Muitas vezes a gente pega essas pessoas, coloca no pedestal, tira do pedestal, coloca lá na maior lama, na lama moral mais profunda, né? Aí depois a gente vê a pessoa de outra forma, a pessoa faz alguma coisa que a gente queria, a gente sobe a pessoa de novo pro pedestal, aí passa um pouco. Não é tão bom assim, né? E o problema é que quando a gente tem alguma condição também, por isso que é importante, né, o estudo da psicologia, porque se a pessoa, além. É tipo assim. Queria ser bem-humorada, mas acho que eu ia fazer uma piada. Deixa eu ver. É como se você acumulasse coisa ruim. Então, assim, além da gente, muitas vezes, ser inconsciente das nossas fantasias e das nossas projeções negativas, né, que a gente faz a respeito dos outros, idealizando essas pessoas, né, de uma forma também muito fantasiosa, e depois desidealizando, questionando, querendo colocar essas pessoas para baixo. Isso a gente já faz todo mundo, assim, é democrático. Esse é o pecado de todos, né, que é do orgulho.
Que no fim é isso, a gente quer escrever uma narrativa na nossa cabeça ou comprovar essa narrativa na realidade, que é a narrativa de que a gente é moralmente superior. E toda a Bíblia, ela faz esse exercício de mostrar que mesmo os discípulos que foram escolhidos por Jesus eram falhos, né? Tiveram que se deparar, e é esse o caminho espiritual, com as suas falhas, né? Então, no terceiro momento da teoria mimética, a gente começa a fazer uma investigação. Mas eu também queria retomar é que, assim, no caso da pessoa ser narcisista, tudo isso ganha uma dramaticidade maior, né? Porque ela vai muito mais rapidamente querer destruir o outro, né? Mas, enfim, parênteses, depois a gente recupera. Então, acho interessante a gente passar por coisas ocultas, né? Quem sabe ainda consigo me aprofundar um pouco melhor por lá, que é o livro em que o Girard dialoga muito com essas dinâmicas de mestre e escravo, né? Porque, no fundo, o que o modelo está fazendo? Ele está se escravizando nessa coisa de idealizar o outro, né? Podendo até correr o risco de fazer coisas antiéticas, coisas não honestas, não acolhedoras, né? Com a outra pessoa que às vezes simplesmente está existindo como ela é, né? Mas então, aí nesse terceiro momento da teoria mimética, a gente consegue começar a fazer esse questionamento e pegar essas elaborações sinistrinhas, né? Essas narrativas macabras que a gente faz a respeito de como os outros são horríveis e como a gente é ótimo. Então, a gente vai começando a perceber essas narrativas quando elas estão se construindo, não já no final, porque a gente já conhece a teoria mimética, então a gente já começa a se questionar e falar assim, nossa, por que estou incomodado com essa situação e com essa pessoa? Estou sentindo ciúme? É raiva? Do quê? É alguma necessidade não atendida? O que eu gostaria que essa pessoa tivesse feito para mim? Que eu não posso fazer por mim? Ou, entende? Então a gente começa a se questionar e se trabalhar. E aí a gente começa, né? O ego sofre, né? Porque como eu falei pra vocês, eu achava que eu era tão bonitinha. Porque é isso, quando a gente começa a se questionar e levar isso como um exercício diário, né? E constante, isso é o próprio vigiar, né? Você fazer essa investigação, esse exame de consciência constante sobre como é que está a dinâmica das suas relações, o que você tem pensado, sentido sobre as pessoas e feito a respeito disso, né? E aí a gente consegue também perceber o movimento das outras pessoas, pessoas que também estão idealizando a gente demais, né? Uma vez eu lembro que tinha uma moça que ela estava começando a me idealizar demais, eu não tinha a menor noção. Sabe quando você não faz a menor ideia que a pessoa está te idealizando? Até que alguém comentou assim, ela falou que você se veste muito bem. Quando ela falou isso, eu falei, gente, essa mulher tá delirando. Porque eu sou muito simples da forma que eu me visto, né? Então já começou. Então é assim, às vezes a gente pega no pulo essas projeções das pessoas. Claro que às vezes a gente precisa reconhecer, poxa, você tem uma elegância, talvez você não tenha percebido e tal. Mas muitas vezes é pira. Então, às vezes, até a pira do que a pessoa acha de você, a pessoa começa a expressar, você começa a falar assim, esse caminho não tá legal. Então, a gente vê isso com as pessoas famosas, né? Por exemplo, outro dia eu vi uma cena, faz um tempo, acho que era Lady Gaga, eu acho. Que a moça elogiava a roupa dela e ela elogiava a roupa da repórter, né? Que é isso, calma bem, você tá bem também, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o nosso vazio existencial lá, a nossa falta ontológica lá, né? Que a gente também não vai tapar ali com qualquer areia de gato, não vai tapar esse buraco. Faz muitas vezes, né? Contribui, ajuda, né? A gente a idealizar essas pessoas, né? E a colocar. E aí a gente entra num terceiro momento da teoria mimética, que é o mais dramático, que a gente começa a almejar o ser da pessoa, a gente quer ser quem aquela pessoa é. De tanto ódio e desprezo que a gente já tem pela gente, né? Em oposição ao quanto que a gente já idealizou aquela pessoa.
Nos relacionamentos amorosos, né, eu sou muito daquela visão do Jung, da psicologia analítica, de que você começa a conhecer a pessoa fazendo muitas projeções positivas. Ai, pessoa linda, ai, pessoa legal, ai, pessoa, ai, que roupa legal. Depois a gente começa a fazer as projeções negativas, né? Começar a ver os defeitos da pessoa, que é normal, né? Isso vai acontecer, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira esconder, né? Eu detesto, mas acontece, normal da vida. E aí depois a gente entra na conjugalidade, que é a gente olhar os defeitos e as qualidades da pessoa e falar assim, bom, vou aceitar esse pacote aqui, vou seguir com ele, ou não. Ou dentro desse pacote tem coisas que são inegociáveis para mim, que esse pacote não dá, mas não dá para mim, né? Mas assim, adicionando essa perspectiva da teoria mimética nos relacionamentos é muito rico, né? Tanto para quem está se analisando quanto para quem está acompanhando alguma pessoa em relacionamento, no caso do psicólogo e do paciente dele, né? Mas enfim, aí no quarto momento, é muita coisa para falar, né? São várias ideias, tá tudo certo. No quarto momento, então assim, a gente no começo, a gente estuda a teoria mimética, a gente vê que, nossa, eu já fui em bode expiatório, já sofri isso e aquilo, e minha família, e meus amigos já me expulsaram daquele grupo, eu já sofri, tá bom, beleza. Aí depois você entende isso, como é que foi isso, se foi porque você tinha qualidades a mais ou a menos do que o grupo, como é que você chegou nesse grupo, de onde você chegou, né? Você percebe essa questão do vínculo frágil com a comunidade. O bode expiatório normalmente tem esse vínculo frágil porque aí não tem ninguém que possa vingar o que ele passou. Não tem irmão perto, não tem amigo perto, não tem, entendeu? Essa pessoa está ilhada lá na comunidade nova, né? Os alunos novos, as pessoas que vêm de outros estados, né? Enfim, aí o que tem de outsider, né? De exemplos de pessoas forasteiras, né? Não está escrito. Mas aí a gente começa a se perceber também como perseguidor, que é o segundo momento. A gente vê, nossa, eu também invento apelido, eu também descontei minha raiva em tal pessoa, que aquilo não foi justo. Comecei a criar uma projeção negativa muito grande a respeito de algum professor que eu tinha, de algum parente, do meu pai, da minha mãe. E é próprio do caminho da terapia a gente justamente ir percebendo que o nosso pai e nossa mãe não é o grande vilão e culpado de tudo que a gente vive, né? Então é próprio, você vê como está muito afinado, né? O caminho terapêutico é um caminho de perdão, auto-perdão, entendimento, superação até dessas categorias de perdão e auto-perdão, que é o ponto que eu quero chegar. No quarto momento da teoria mimética, a gente vai conseguindo evitar entrar em conflitos diretos com nossos modelos. A gente dá passagem na pessoa da rua, a gente deixa a senhorinha entrar na fila do mercado, na nossa frente. A gente não está mais nesse modelo de competição, quero ganhar aí primeiro. A gente está no modelo da compaixão. Nem sempre. Mas assim, né, idealmente a gente, vamos supor que a gente está falando de vida espiritual, que a gente tem apego isso pra gente, né? Então a gente está o tempo todo que a gente começa um processo de autoavaliação, de exame consciencial, em que a gente vai desativando as várias vezes em que a gente podia estar começando a colocar uma pessoa no pedestal, a rivalizar com alguém, a gente vai observando, nossa, e qual é o caminho saudável, né? Segundo uma psicanalista francesa que eu gosto muito, a Marie-France Irigoyen, que ela fala assim, bom, o caminho saudável, por exemplo, né, seria a gente observar o modelo e falar assim, bom, tem algumas qualidades que eu reconheço que eu não tenho, que essa pessoa tem e eu não tenho, então deixa eu conviver com ela e aprender com ela. Olha, deixa eu ver como ela faz, né? Meio que ser uma testemunha, sabe? Uma testemunha em adoração, assim, mas uma adoração não adoração, né? Mas assim, um respeito, sabe, pelo outro, assim, nossa, essa pessoa tem essas qualidades, deixa eu ver como é que ela faz, sabe quando você vê uma pessoa muito simpática? Você fala assim, nossa, deixa eu ver como é que ela entra nos lugares, como é que ela começa a conhecer as pessoas. Então, por observação, por convivência, a gente poderia até começar a contrair, a adquirir, a aprender as qualidades que a gente está achando tão incrível nessa outra pessoa. Mas assim, no caso de uma pessoa narcisista, o que ela faz? Ela vai querer destruir toda aquela pessoa para ela se sentir melhor, para ela não se sentir ameaçada, para ela não se sentir insegura. E esse buraco não tapa assim também, né? Ainda tem as consequências de fazer isso.
Eu ia falar sobre narcisismo e possessão demoníaca, mas eu vou deixar para outro dia. Então agora a gente vai falar sobre sofrer. Então, assim, o que é bonito, né, a consciência da teoria mimética, ela é muito libertadora, porque sempre que eu falo isso, né, eu falo que ela acalma o coração, porque a gente passa por esses estágios, né, digamos assim, para a gente entender onde é que a gente pode estar na situação, do lado do inocente ou do lado de quem está culpando o inocente, né. E a gente entende o que está acontecendo, a gente começa a avaliar as nossas atitudes para ver como que a gente está agindo com os outros, para a gente poder evitar rivalidade, para a gente poder entender ciúmes, invejas, ressentimentos e de onde eles estão partindo, por quê. E a gente começa a conseguir evitar discussões, evitar fazer discussões, ou evitar que discussões sigam um caminho de competição muito acirrada que possa acabar em rompimento do relacionamento, sabe? A gente começa a se avaliar melhor, a se perceber como criador dessas fantasias negativas sobre os outros. E a gente consegue começar a desmontar essas fantasias com mais frequência e aí a gente vai sofrendo menos nesse sentido, né? Agora, se a gente pegar o sofrimento, vamos definir um tipo de sofrimento hoje para a gente discutir, que é esse sofrimento de estar inconsciente da sua própria inveja, do seu próprio orgulho, do seu próprio ciúme, né? Dos seus ódios infundados, né? Quando a gente está consciente disso, né? Como diz um amigo meu que é psicólogo, quem tem consciência tem mais responsabilidade. Então, a gente fica com o coração mais calmo e a gente pode compreender melhor o que está impulsionando o nosso, entre aspas, inimigo, né? Ou seja, a pessoa que está rivalizando com a gente. O que pode estar impulsionando essa pessoa a ter esse comportamento? Provavelmente uma admiração mal elaborada, né? Que é essa admiração que faz a pessoa colocar a gente no alto de um pedestal e depois querer achar que foi enganada ou projetar nessa pessoa. Por exemplo, né? Se a gente está falando de vida espiritual e tal, a pessoa pode começar a ficar com muita inveja de processos espirituais que a outra pessoa passou ou de qualidades da pessoa. Por exemplo, se uma pessoa ela é muito insegura, algumas qualidades ela imita dos outros, né? Ela não necessariamente ela tem. Então ela às vezes olha e fala assim, essa pessoa é falsa. Essa pessoa que tem tais qualidades, mas às vezes a pessoa tem que ela quer exercer aquelas qualidades, ela não tem nenhum interesse atrás, né? Então são muitas projeções negativas, muitas vezes que o sujeito faz contra esse modelo, né? Em nível espiritual também, no contexto espiritual também, né? Bom, o que mais? Então, a gente estava falando isso da responsabilidade, né? Então, nesse sentido, né, esse sofrer ele vai ficando um pouco mais amenizado, porque se você não está mais... Se você está consciente desses processos, é muito provável que você vá rivalizar cada vez menos com os seus professores, com os seus colegas de sala, né? Tô falando isso no contexto porque eu já fui muito da academia, né? Assim, já fiquei anos estudando nesse contexto. Você não vai mais rivalizar, você já vai para uma outra... Você já vai entender, entendeu? Que esse não é o caminho. E que se a pessoa estiver nesse caminho, você não quer alimentar, você não quer ir nessa festa da rivalidade. A pessoa fala, vamos na festa da rivalidade? E a gente vai acabar num duelo fatal? Não, obrigada. Entendeu? Você já sabe onde aquilo vai dar. Então é muito mais fácil você perdoar os seus inimigos, ou seja, as pessoas que estão rivalizando com você, porque você percebe, às vezes a gente não sabe exatamente qual é a pira da pessoa, mas você percebe que aquele incômodo não tem muito fundamento, né? A gente pode acabar percebendo que a pessoa está reagindo por conta de traumas também. Enfim, a gente não precisa explicar tudo, né? Porque a gente não tem nem como saber tudo. Mas a gente pode acabar percebendo algumas coisas e não nem levar para o pessoal. Então, nesse sentido que é um perdão, mas é um perdão até impessoal, porque a gente sabe que quando a pessoa está muito invejosa, ela é capaz de tudo com qualquer pessoa que ela tiver muito invejosa, né? Assim, não é nada pessoal, entendeu? Aí agora, assim, outra coisa, né, que eu pensei em falar foi sobre os ganhos dos psicólogos, né, dos psicanalistas
conhecerem a teoria mimética, né? Então são vários ganhos, né? O primeiro ganho, é claro que é um ganho existencial, um ganho para ele mesmo como profissional, mas como pessoa, né? Que você tem um ganho como pessoa, você entende essa pedagogia não violenta das parábolas bíblicas, né? Você entende que os discípulos estavam todos passando por essas provações para eles conseguirem identificar o orgulho deles, né? Retroceder a rivalidade, tudo isso, se firmarem mais na fé, né? Não era fácil para ninguém. Então a gente vai entendendo essas coisas, vai acalmando o coração, vai rivalizando menos com as pessoas e vai entendendo melhor quando as pessoas estão rivalizando com a gente, como é que isso se expressa, se a pessoa está te imitando pela roupa, se a pessoa está seguindo uma carreira que você falou que queria seguir ou que está seguindo, entendeu? Essas coisas, né? Mas o primeiro ganho do psicólogo que conhece a teoria mimética é ele usar essa teoria com ele conseguir se tornar uma pessoa de coração mais tranquilo, nesse sentido, de começar a perceber como é que as pessoas podem estar rivalizando com ele, como é que ele pode estar rivalizando com as pessoas, como é que diluir isso, como sair disso, né? O segundo ganho é ele ajudar o paciente, né? É claro, a gente não pode, tipo, ficar dando respostas, mas assim, sei lá, cada um tem a sua prática, né? Aí eu não sei como é que é, mas cada um tem a sua prática, né? E a gente pode, de forma, assim, como pessoas conhecedoras dessas dinâmicas, né, de inveja, de ciúme, o psicólogo, ele consegue, ele pode ter alguns insights sobre, por exemplo, questões entre irmãos, entre tios e tias, né, tia e tia, tio e tio, irmã e irmã, irmão e irmão, irmã e irmão, com esse óculos da rivalidade, né? Entendendo melhor essas questões, né? Os afetos que acontecem na família, né? Quando um pai prefere um filho, dá mais atenção e todas essas coisas e as consequências que isso gera, né? A partir isso, a teoria mimética ajuda a entender essas coisas, né? As projeções negativas que os filhos fazem dos pais e tudo isso, né? Então, assim, o psicólogo pode ser um bom condutor em questões de conflitos diários e em conflitos mais profundos também, que podem, tanto os conflitos banais quanto os conflitos mais profundos podem revelar aí dinâmicas entre sujeitos e modelos e disputas pelos mesmos objetos, né? As questões também de mulheres que se separam, né? Homens que têm duas famílias, preferem uma família, mulheres que se separam não casam mais, né? Isso tudo também pode ser olhado através da teoria mimética, né? De forma interessante, né? Com ganhos, né? Insights, visões interessantes, né? Assim, ou seja, só acrescenta, né? O que mais? O próprio entendimento da teoria mimética cria ferramentas, né? Orientações que o psicólogo pode conduzir o paciente a chegar, né, ou a entender, coisas que ele pode conduzir o paciente a entender, tornando o paciente uma pessoa mais responsável, porque é mais consciente da dinâmica das situações, sabe? Ele pode ajudar esse paciente, pode conduzir esse paciente a posturas mais compassivas e compreensivas, né, de alguma forma. Aí eu não sei como é que é o conselho de psicologia e eles pensam isso, né, mas a gente está pensando aqui de formas um pouco, talvez um pouco fora da caixa, né? Não querendo ser antiético nem forçar uma religião em ninguém, né? Porque a gente não está discutindo aqui tornar-se cristão estritamente, a gente está discutindo tornar-se antiviolento, né? Compassível, mas compassivo. O que mais? Bom, e aí nas questões, abre todo um precedente também, né, para quem é da psicologia, discutir essas questões de fé no consultório. Aí são questões muito polêmicas que não é da minha área, né? Eu já vou sair de fininho, mas que eu acho muito interessante assim, de pensar, porque do psicólogo também como orientador espiritual, né? Nos casos em que os dois comungam a mesma fé, né? Isso é muito polêmico, né? Mas tem muitas pessoas que preferem ter profissionais que
comungam da fé que elas comungam, né? E aí, assim, antes de ser linchada, né? Isso é um tema interessante para discutir, né? Assim, a gente não está discutindo se isso deve ser feito, a gente está discutindo pensar sobre isso, né? O psicólogo, ele tem que se colocar, né, num certo lugar, ele não pode também ficar só na projeção, né? Na transferência, na identificação. Mas podem ter alguns ganhos, né, em algumas situações que o paciente está enfrentando, que é interessante que o psicólogo conheça como funcionam, e às vezes por comungarem a mesma fé, o psicólogo entende como funcionam aqueles procedimentos, né, aqueles processos. Mas não sei como pensar nisso, né, isso é uma coisa que eu só estou propondo, assim, de pensar, porque eu já tive essa experiência, né, e é muito interessante, né, poder falar da sua fé de forma assim que a pessoa realmente entenda, né? Porque ela entende de dentro. Mas enfim, várias situações. Aí assim, outra coisa, né, que tem uma outra coisa pra gente pensar, pra trabalhar, né, que eu tenho que trabalhar ainda, é essa questão das mulheres. E aí assim, tem muitas coisas pra falar, né? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Mas assim, como a teoria mimética ajuda nos estudos das mulheres, nos estudos de gênero, né, nos estudos feministas, nesse sentido da gente entender como a rivalidade funciona, né? Isso é muito interessante. E aí, assim, para falar sobre isso, né, eu cito um artigo do William A. Johnson, num livro chamado Violência e Modernismo, Ibsen, Joyce e Woolf. Né? Vai falar do Ibsen, do James Joyce e da Virginia Woolf. É um livro da Realizações, em que o William Johnson, né, que é um teórico da teoria mimética que eu admiro muito, ele vai fazer uma leitura muito bonita das obras da Virginia Woolf, mostrando como que ela consegue advocar, né, assim, tipo, defender as mulheres, ver o ponto de vista das mulheres, trazer o ponto de vista dela de mulher sem rivalizar com os homens, né? É muito bonito, né? O estudo dele é muito bonito. E é um estudo que eu gostaria de dar continuidade. Até já conversei um pouquinho sobre algumas ideias, mas... Ai, gente, tanta coisa para fazer, né? Enfim. Mas, assim, o próprio Gihai, ele já tinha... Parece que ele já tinha dado essa indicação, né? Da possibilidade de trabalhar os estudos e as questões das mulheres a partir do violência sagrado. Quando ele fala sobre o sangue menstrual também ser um índice ali que poderia estar ligado, né, ao sacrifício ritual. É o sangue menstrual das mulheres, sacrifício ritual. Então ele já deu ali uma deixa, né? Já abriu um grande campo ali de pensar. E eu acho muito bonito pensar as questões das mulheres com a teoria mimética. Justamente porque a visão da Virginia Woolf, ela é integradora, né? Ela é muito mais integradora, ela não é... Ela é integradora. Ela é muito bonita. Vou deixar assim, né? Vou terminar esse vídeo aqui, porque teria muitas mais coisas ainda para falar, né? Mas eu acho que tá bom. A gente vai explorando as coisas com calma, até o pensamento ele vai caminhando aos poucos, né? Então é isso, gente. Paciência comigo. Espero que vocês estejam gostando, que isso dê material para vocês irem pensando várias coisas, né? Nem tudo que a gente apresenta às vezes está pronto, né, como um livro, mas eu estou aproveitando justamente que eu estou em viagem, então que eu estou podendo fazer esse tipo de material, né, de pensar nas coisas devagar. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.